Meu nome é William Patrick e hoje nós vamos falar sobre Romanos 12:2. Eu comentei em alguns vídeos e esse é o versículo da minha vida, esse é o versículo que me brilha os olhos, esse é a passagem que realmente mexe comigo. E eu gostaria de compartilhar com vocês a visão que eu tenho dessa passagem. Então, como sempre, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe se você gostar desse vídeo. Em poucos minutos nós vamos estar trazendo um pouco mais sobre essa verdade do Evangelho em Romanos 12:2 para você. Em Romanos, capítulo 12, verso 2 está escrito assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, eu tenho uma visão sobre essa passagem muito específica ao que ela me traz, ao que ela se refere. E eu gosto primeiro de desenhar o cenário para que eu possa compreender exatamente o que aquilo significa. Então, só para desenhar para vocês assim, Paulo está dizendo aos romanos, sendo judeus ou não, sendo já tendo uma certa clareza ou não, ele está falando para o povo da época que se considerava livre, que se considerava, senhor de outras pessoas. A cidadania romana lhe dava alguns direitos. Você era cidadão do império, você não era escravo. Você era livre, você era como nós conhecemos na Idade Média, aquela segunda frase, nós não fazemos parte, não somos do mesmo mundo. Então, eles tinham uma visão de que dominavam tudo e todas as coisas. Mas o apóstolo Paulo, ele vem trazer uma palavra diferente. Ele vem dizer para esses romanos da seguinte forma: não vos conformeis com este mundo. Então a primeira afirmação dele diz assim: cara, você não pode se conformar com isso que você está vendo e achando que já é bom o suficiente, que aqui já é muito, a forma de se fazer está correta, então não tem como ter uma conformidade com este mundo, não está correto, não está bom, não está certo. E depois ele continua dizendo: mas sejais renovados no vosso entendimento. E quando ele fala sobre a renovação do vosso entendimento, que me impressiona, por quê? Porque quando ele fala que nós precisamos ser renovados no entendimento, o que ele está querendo dizer? Não importa se você está na cadeia como ele esteve, ou se você está andando de forma livre. Importa é como você consegue compreender e ver essas coisas. Então, por exemplo, eu posso ser uma pessoa livre fisicamente, escravo de todas as coisas, como eu posso estar preso fisicamente, porém ser livre de todas as coisas, assim como Paulo fez por diversas vezes. Então ele está dizendo que não se conforme com esse formato, mas seja renovado, veja diferente, entenda diferente, que as suas prisões e cadeias caiam, que você consiga entender de uma forma que você ainda não entendia, que aquilo que te parecia aflição agora te pareça vida, aquilo que parecia morte te pareça vida, assim como tudo aquilo que te parece vida, que te abre, que te enche os olhos, que isso você possa entender que é morte, que é condenação, que é perdição. Então o que Paulo ele está fazendo? Ele está dizendo: gente, entenda uma coisa, vocês não podem estar conformados com este modelo, isso é pouco, e que não são as coisas físicas que determinam aquilo que realmente é, mas a forma com que você as enxerga. Dando este ponto, nós caminhamos para a parte final do versículo, que é a parte talvez não mais bela ou mais impressionante, mas também tão bela e impressionante quanto a sua iniciação, que é onde ele fala: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a primeira coisa que Paulo aponta, que vai haver uma experiência. Isso nós temos que entender. Nós vamos experimentar, como diz a palavra do Senhor: provar e ver que o Senhor é bom. Prove, sinta, compreenda que isso tem sabor, isso tem, isso é real, isso é palpável. Então Paulo ele está apontando para uma experiência, para que você experimente, para que você toque, prove, para que você sinta isso. Então ele diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita.
E como tudo na Bíblia que aparece de forma sequencial, ela realmente está em forma crescente ou decrescente, esse versículo também está no mesmo formato. Ele não é diferente dos outros. Esse versículo também está numa crescente. E é isso que eu quero desenhar para você hoje. Talvez essa seja o ponto-chave do que eu sempre olho para esse versículo. Tudo que eu vou colocar na minha vida, eu coloco nesse versículo. Todas as coisas que eu vou passar, se é na área conjugal, se é na área profissional, não importa no que seja, eu sempre coloco nessa metodologia processual. Por quê? Porque a vida cristã ela é feita de processos, meu irmão, entenda isso. E aqui está desenhado, talvez da melhor forma ou da forma mais clara possível, o que seria o processo mais claro ou mais simplificado possível que nós vamos viver. Não, o evangelho ele é simples, não simplista, claro, mas a sua simplicidade assusta porque é assustadoramente belo. Você poder desenhar de forma tão simples um processo tão complexo. O processo é complexo, mas a sua base conceitual ela é muito simples. Por quê? Porque nós vamos andar em 3 estágios, dentro da boa, da agradável e da perfeita vontade de Deus. E eu vou desenhar para você o que cada uma dessas vontades tem de forma particular. E a sua essência, claro que eu não vou conseguir aqui desenhar tudo, mas a essência, por exemplo, a vontade boa de Deus, a essência dela é o cumprimento e a conclusão, é o fim. Por quê? Porque a palavra de Deus e o próprio Senhor Jesus, quando é chamado de bom mestre, ele diz, bom é meu Pai. Por quê? Porque meu Pai terminou o que tinha para fazer. Então quando a Bíblia fala sobre algo bom, ele está falando sobre algo que está concluído. Então qual que é a boa vontade de Deus? É a vontade que se finda ao dia, que junto com o fim do dia ela se conclui. Essa é a boa vontade de Deus. Então na boa vontade de Deus, ela concentra o quê? A providência, a provisão. Você chegar no fim do dia, você ter o alimento, ter a vestimenta, você ter a condição necessária para que o seu dia se finde. Então o que é a boa vontade de Deus? É que os seus filhos não padeçam necessidades físicas, é que os seus filhos cheguem no final do dia, tenha comida, tenha vestimenta, tenha teto. Essa é uma vontade bem inicial para o cristão. Então, quando eu estou na boa vontade de Deus, quando eu participo da provisão de Deus, porque a provisão ela termina no dia de hoje, ela finda, então eu posso chamar de boa. Tudo que se finda é bom ou mal, entre aspas. Então, uma boa vontade de Deus é uma vontade que acaba no final do dia. A boa vontade de Deus para o dia de hoje é que eu conclua o dia e conclua de forma providenciada por Ele. Então, quando eu coloco algo que eu estou vivendo na boa vontade de Deus, é uma questão de providência. Por exemplo, eu preciso dar continuidade na minha graduação. E na boa vontade de Deus, Ele concluiu no dia de hoje que eu pagasse a parcela dessa graduação. Então, a boa vontade de Deus, ela vem para hoje. Nós estamos na boa vontade de Deus quando nós estamos num patamar de provisão, quando o Senhor tem providenciado nas nossas vidas. Mas há um segundo nível, que nós chamamos de agradável vontade de Deus. E eu entendo que a agradável vontade de Deus, ela tem uma essência a mais, que nós chamamos de obediência. Na primeira, a boa vontade de Deus, ela tem a ideia de provisão, mas a vontade agradável trata-se de obediência. Por que obediência, filho? Porque é agradável a Deus. E é agradável a Deus o quê? Que os seus filhos andem conforme aquilo que Ele deixou desenhado para eles. Então, obediência, obedecer ao Senhor e está dentro da sua vontade agradável. Por quê? Porque quando você obedece ao Senhor, você anda debaixo de bênção. E é agradável ao Senhor que, além de obedecê-lo, você receba as bênçãos da sua obediência, andando dentro daquilo que Ele já designou. Se Ele diz que o modelo de família é esse, o homem, bom pai, bom filho, não trai a mulher, aquela coisa toda, então automaticamente Ele já desenhou isso como agradável para o homem. Afinal de contas, o projeto original é o homem na terra. Nós não estamos fugindo do projeto original. Então, o Senhor, Ele já designou uma forma correta de se fazer e é agradável para o Senhor, tanto que o homem o obedeça, agindo para com Ele, quanto Ele derramando suas bênçãos, que já está estabelecida conforme a conclusão da própria palavra. Por exemplo, se eu não trair minha esposa, isso é bênção para a minha vida, eu não preciso parar de fazer isso para que Ele me abençoe, não é uma troca, uma barganha, mas é uma consequência da minha ação. Então é agradável.
Eu estou andando na agradar a vontade de Deus, andando em obediência, em conformidade, fazendo no modelo dele, do jeito que ele quer para a minha vida. Mas há uma terceira vontade que nós chamamos de perfeita. E William, qual que é a diferença? O que é a perfeita vontade de Deus? A perfeita vontade de Deus, ela é quando não cabe mais a minha vontade. Por que, William? Porque se cabesse a minha vontade, não seria perfeito, seria bagunçado. Sempre que a nossa vontade está no meio, meu irmão, entenda uma coisa, ela não é perfeita. Então, para tornar-se a perfeita a vontade, ela tem que ser a de Deus, não pode ser a minha. Para que seja perfeito, não pode estar contaminado com a minha vontade, tem que ser a pura e simples vontade dele. Então, a essência da vontade perfeita é justamente ela não estar contaminada com a minha. A vontade perfeita é perfeita justamente por ser a vontade do Senhor. A vontade perfeita, ela é perfeita justamente por não estar contaminada com a minha vontade, mas por ser a vontade pura e simples do Senhor. Então, andar na perfeita vontade, experimentar a perfeita vontade, é você já não mais estar dentro daquilo que você quer, que você pense, que você desenhe, mas quando você se entrega ao Senhor dizendo: Pai, eu estou dentro da tua vontade. Se é para ir, eu vou. Se é para parar, eu paro. Se é para voltar, eu volto. Se tiver que recuar, eu recuo. Não tenho problema, desde que eu esteja na tua vontade. A perfeita vontade de Deus é quando não é só sobre provisão e nem sobre aquilo que é obediência. Ainda que obediência sim vai estar na perfeita, mas é quando eu não só obedeço, mas eu estou dentro da vontade dele, porque eu posso ter a minha vontade e estar em obediência com o Senhor, mas sempre querendo negociar com ele: olha, Pai, eu vou fazer, eu vou cumprir, mas eu quero ser um empresário e eu vou ser um empresário. Na perfeita não, meu irmão, eu aponto para o outro lado, eu digo: Pai, não me importa, eu vou fazer no teu modelo, o que o Senhor quer para mim? Se fosse um empresário, amém, eu vou ser, mas eu estou disponível, eu estou disposto. Eu não sou um voluntário, voluntário é quem não tem compromisso, eu tenho compromisso com o Senhor, eu vou fazer no teu modelo. Então essa é a perfeita vontade de Deus, é quando a minha vontade já não mais existe ou vale, até porque ela contaminaria aquilo que é de Deus e é chamado perfeito. Então esse versículo hoje, irmão, esse versículo que eu trouxe para você, é para que você possa desenhar os estágios que você está vivendo na tua vida, quanto às várias situações que você tem vivido. E analisa, aquela situação, ela ainda está na providência, ela está na obediência, ou ela já não está mais contaminada por aquilo que você quer e deseja, mas você está dentro daquilo que o Senhor deseja para você. O quanto você está disponível para o Senhor, isso vai definir em qual vontade você está, qual vontade você tem experimentado o Senhor. Isso vai definir qual a tua experiência na vontade de Deus, uma boa, agradável ou perfeita. Que essa palavra possa edificar o teu coração, possa trazer paz a você, possa desenhar de forma clara como funciona o Romanos 12:2, que assim como para mim é tão importante esse versículo e me baliza em tantas coisas, ele possa fazer a mesma coisa na tua vida. Fique em paz, que Deus te abençoe e até uma próxima.